Olá! Hoje a gente vai falar sobre aquilo que é a alma de qualquer história, né? Os personagens. Vamos desvendar como é que se criam aquelas figuras, sabe? Aquelas que são tão marcantes, tão cheias de contradições, que elas simplesmente pulam para fora da página. Sabe quando a gente termina um livro ou um conto e fica com aquele personagem na cabeça por horas? Dá até uma saudade, né? Como se fosse uma pessoa de verdade. Pois é sobre essa magia que a gente vai conversar hoje. E o grande segredo que a gente vai explorar aqui é este. Personagens que marcam a gente não nascem prontos, de jeito nenhum. Eles são construídos, sabe? Peça por peça, com muita intenção, com técnica e, claro, com um pouquinho de alma. Então, o nosso caminho aqui vai ser bem claro. Primeiro, a gente começa pela base de tudo, a ideia de que personagens são uma construção. Depois, vamos investigar o motor, aquilo que move eles, que é a motivação. Aí a gente mergulha no coração, que é feito de falhas e sentimentos. Em seguida, vamos ver a prova de que eles existem de verdade, através do que fazem e como falam. E por fim, a gente chega naquele momento quase mágico, quando eles parecem ganhar vida própria. Ok, então vamos lá. A primeira grande sacada é essa. Pensar na criação de um personagem como um trabalho de arquitetura. Mesmo é preciso construir uma fundação bem sólida para que ele se mantenha de pé na história. Olha, essa frase aqui resume tudo de um jeito perfeito. O processo é muito parecido com conhecer uma pessoa nova. No começo, a gente só sabe o básico, né? Mas conforme a história vai andando, novas camadas vão aparecendo. E isso vale tanto para quem está lendo, quanto para quem está escrevendo. E isso leva a gente direto para uma daquelas regras de ouro da escrita. Mostre, não conte. Falar que o João era corajoso é só uma informação. Fica no ar. Agora, mostrar o João entrando num prédio, pegando fogo, tremendo de medo para salvar um gato, isso faz a gente sentir a coragem dele. E esse detalhe, o fato dele estar com medo, é o que o torna humano, torna ele muito mais real. Beleza, a gente já tem a base. Agora falta o que vai botar esse personagem pra andar, o que vai fazer ele se mexer. E esse é o motor dele, a motivação. Motivação, no fundo, é o desejo, a necessidade, a vontade que faz um personagem agir. É o grande porquê por trás de cada passo que ele dá. E é isso que empurra não só o personagem, mas a história inteira para frente. E olha só a diferença que um objetivo claro faz. Pensa numa personagem, a Clara. Se ela só existe na história sem querer nada, ela não desperta muito interesse. Agora, se a Clara quer encontrar a mãe que sumiu quando ela era criança, pronto, de repente a história tem uma direção, tem um conflito e, o mais importante, tem um motivo pra gente se importar com ela. Então, um personagem com um objetivo já é ótimo. Mas para ele ser daquele tipo que a gente não esquece mais, ele precisa de um coração. E o coração de um personagem, acredite, é feito de imperfeições e de sentimentos. E o ponto-chave é exatamente esse. As falhas, elas criam uma ponte emocional. Quando um personagem comete um erro, quando ele hesita, quando ele mostra uma fraqueza, ele para de ser aquele herói de pedestal e vira alguém de carne e osso. Alguém que a gente olha e pensa, nossa, eu também já me senti assim. É aí que a mágica da conexão acontece. A mesma coisa vale para as emoções. Fala que ela estava triste, ok, informa. Mas não comove ninguém, né? Agora, mostrar essa tristeza numa ação, tipo ela girando um anel no dedo como se estivesse tentando lembrar o peso de um tempo que não existe mais, poxa, a diferença é gigantesca. A gente passa a sentir a emoção, não só a entender. E aqui entra um elemento muito poderoso, a contradição. Porque, vamos combinar, pessoas de verdade são um poço de contradições. Alguém pode ser super corajoso hoje e amanhã morrer de medo. Pode amar e odiar a mesma pessoa, às vezes no mesmo dia. Dar essa complexidade toda para os personagens é o que os torna imprevisíveis, fascinantes e, mais importante de tudo, humanos, não robôs. Certo. Então já temos a base, o motor e o coração. Mas como é que a gente descobre a verdadeira essência de um personagem? Bom, isso vem com a prova final. O que ele faz e o que ele fala, as ações e a voz dele. O jeito a que um personagem reage quando aperta o calo, quando aparece um problema, é isso que define quem ele é de verdade. Não adianta nada dizer que alguém é super generoso se na hora do vamos ver, as atitudes dele não mostram isso. As ações são a verdade nua e crua do personagem. Agora, vamos falar da voz. Um personagem pode muito bem dizer algo simples, direto, tipo, eu não gosto de chuva. Tudo bem, é uma informação, mas cadê a personalidade aí?
Não tem, né? Mas e se em vez disso ele falasse: chuva é que nem visita chata, chega sem ser convidada e custa ir embora? Percebe a diferença gritante? Com uma frase, a gente já saca a personalidade dele. Talvez seja alguém meio irônico, impaciente, alguém que enxerga o mundo de um jeito só dele. A voz dele revela quem ele é. E aí a gente chega no último passo, que é um momento que muito escritor descreve como sendo quase mágico. É aquela hora em que, depois de todo esse trampo de construção, o personagem parece que começa a andar com as próprias pernas. Chega uma hora que um personagem bem construído parece que cria vida, de verdade. Ele começa a tomar umas decisões que surpreendem até quem está escrevendo. E isso, longe de ser um problema, é um baita sinal de sucesso. Quer dizer que a lógica interna dele está tão sólida, tão bem feita, que ele está agindo exatamente como ele agiria. E para ter certeza de que cada personagem é único, tem uma dica bem prática. Terminou de escrever uma cena, lê os diálogos em voz alta. Se todo mundo estiver soando igual, parecendo que é a mesma pessoa falando, opa, sinal vermelho. É hora de voltar e dar uma ajustada na voz de cada um. Dar um ritmo, um vocabulário, umas manias que são só daquele personagem. Então, para a gente fichar, o mapa da mina é esse aqui. Primeiro, comece com uma fagulha de ideia, não se preocupe com a perfeição. Segundo, dê uma motivação forte, algo que o mova de verdade. Terceiro, coloque falhas e contradições para ele ser humano. Quarto, defina quem ele é pelo que ele faz e como ele fala, com uma voz só dele. E o quinto e último passo, aprenda a escutar quando ele começar a falar por conta própria. Porque no fim das contas, a verdade é essa. Os personagens têm uma história para contar. A grande pergunta que fica é: será que a gente está pronto para escutar?